porque eu quase desisti de aprender violão e o que eu fiz para contornar essa situação, conseguir aprender e aí tocar até coisas difíceis e tudo mais. Teve um passo a passo que é o que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Esse vídeo é para você que é iniciante, quer começar do zero e fica com aquela dúvida, será que eu consigo, será que não? Ou você que já toca, tá bem iniciante e tá tendo muita dificuldade, tá? Então esse vídeo é para você identificar onde está a sua dificuldade e acabar com ela. Vamos lá, na minha época quando eu tentei, eu era novo, e tava começando aí na internet, mas era moda na revistinha assim que você comprava de cifra, aí tinha as músicas populares e tal, pra você tirar. Aí que tá o problema, que é o mesmo que você pode passar aqui na internet, tá? Que é uma coisa sem continuação, você não sabe se aquela aula serve pra você, se é muito atrasada, muito adiantada. Eu vou explicar mais sobre isso. Aí pegava lá e tinha, por exemplo, como fazer sol. Aí tinha onde colocar lá, era um G, que era o sol, e onde pôr o dedo. Então você só sabia fazer isso. E tinha umas setinhas. Que aí você, é pra cima, pra baixo, como é que é? Beleza. Só que isso sem alguém ensinando direito o porquê e corrigindo você, vai ficar difícil de você saber o que é certo e errado. Então você ia lá e ficava assim, tudo torto. Outra coisa, você não treina o ouvido, não sabe como treinar o ouvido. Violão, guitarra, tudo desafinado. E aí você chega lá, tá tudo horrível. Por quê? Porque tá tudo desafinado. Primeira coisa que você faz, quando você pega um violão, uma guitarra, você afina e aí você toca. Tá? Deixa eu ver se o microfone tá pegando. Tá pegando. Deixa eu arrumar aqui. E aí, e já começa aí o erro. Então, vamos lá. Imagina, você começa a fazer tudo desafinado. Aí você pega o violão lá, torto, feio, feio. Aí você pega só uma revistinha, aí tá lá, desce, desce, desce. Aí você pensa, tudo torto, tocando duro, pulso duro, não tinha swing. Não tinha swing, não tinha nada, não sabia absolutamente nada que eu tava fazendo. E aí o pior, você vai lá e mostra pra alguém, porque você tá feliz, você quer empolgação, você tá procurando, né? E aí você chega pra pessoa, olha o que eu aprendi, aí você vai lá, tudo torto. Aí a pessoa, meu Deus, que horrível, Danilo vai fazer uma aula. E aí você fica triste, porque você imagina que você ficou ali dias treinando uma coisa, você quer ouvir alguma coisa, né? E aí é horrível isso, cara. Inclusive, se você quiser aprender, link do meu curso na descrição, dá uma olhada lá. Não tem jeito mais simples de aprender. Lá eu ensino na prática essas técnicas para você aprender rápido, tá? Link na descrição. Voltando. Aí eu falei assim, meu, acho que vou ter que fazer aula. Essa foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque a gente não... É normal. Um assunto que a gente nunca viu na vida, a gente não vai entender, saber os detalhes ou não, técnico ou não. A gente não sabe nada. Se a gente tá fazendo certo, se tá fazendo errado. A gente só sabe que tá feio ali. Tô fazendo, falo, mano, não tá bonito isso aqui. Só como o nosso ouvido ainda não é tão de músico, não treinado, a gente não sabe o quão feio tá. Só que a gente sabe que não tá legal. Só que tá muito pior do que a gente pensa, né? Depois que você tem um pouco mais de noção, você vê e você fala, meu Deus do céu. Aí, o que que acontece? Fui lá, cheguei na primeira aula, o professor falou assim, toca aí pra eu ver que nível que você tá, pra eu saber onde eu ensino. Aí eu cheguei lá, tentei tocar uma música horrível. Na época, se eu não me engano, acho que eu tentei tocar um CPM 22 ali, tudo torto, torto. E achei que estava até que legal, por isso que eu falo, esse é o perigo, e é por isso que você não aprende, e você vai ter dificuldade sem ter alguém te ensinando, porque você não sabe se está desafinado, seu ouvido não vai te ajudar em nada, enquanto você não treina ele. E aí você estava lá tocando e tal, aí ele para, você nunca fez aula, né? Eu falei assim, não, por quê? Tô vendo, porque você não sabe nem segurar na palheta. Aí eu pensei, porra, precisava falar assim, né? Porque eu era molecão ainda, aí eu olhei pra ele, só que aí ele deu risada e tal, ele falou assim, não, mas é sério que eu tô falando, você tá cheio dos nossos costumes, aí a gente vai ter que tirar. Aí eu falei, pô, é sério mesmo que ele tá falando? Eu falei, bom, estou pagando, ele é o professor, imagino que ele sabe o que é, quem sou eu na fila do pão, sei nada, eu só vou obedecer o que ele tá falando. Aí, e o cara tocava muito, né? Falei, beleza então. Aí comecei, aí o que eu achei estranho, que ele falou, você não sabe nem segurar na palheta, e eu fiquei com isso na cabeça, eu falei assim, só segurando isso aqui, vai fazer tanta diferença? Até parece, que frescura, né? Mas tudo bem, ele que é o professor. Só que eu falei assim, vou fazer exatamente o que ele fala. Aí eu entendi o jeito de segurar. Aí ele passou exercícios para treinar a palhetada, exercícios para soltar o dedo, como fazer os acordes, as coisas certas. Começou a treinar o meu ouvido, ele colocava música e falava para eu ir falando o que tinha lá, e foi ensinando como treinar. Resumindo, um monte de técnica, ele me passava algumas músicas. Por isso que eu indico, link do meu curso na descrição, eu ensino tudo isso. Em 4, eu tentei mais de um ano, foi 1 ano e pouco tentando sozinho, parecia que eu não saía do lugar. Eu ia assim, é como se você escorregava, você nadava, voltava pra praia. Ficava só assim, não saía daquilo. Em 3, 4 meses, mais ou menos, acho que tá mais para uns 4 meses, eu fui tocar numa banda, eu era guitarra solo de uma banda onde eu tocava isso aqui, tranquilo. Aí eu lembro que um dos desafios a tirar isso de ouvido, eu tirei esses solos de ouvido.
sozinho em casa, depois das técnicas que ele me passou. Isso não é porque eu tinha facilidade ou não, porque antes eu não estava tendo. Por isso que eu falo muito aqui no canal, a questão não é você ter dom ou não, isso não tem diferença nenhuma, tem diferença você treinar. Porque antes, você pode falar, hoje eu tenho dom, né, não sei o que, e tá aí antes, por que eu não consegui? Então, é a técnica treinada. Você precisa, por isso que eu falo muito aqui no canal, você precisa de duas coisas, técnica e treino. Se você só treinar sem técnica, você vai ficar nadando, nadando e ficando na praia. Agora, se você só tiver técnica e não treinar, por exemplo, você vai lá, pega o meu curso, ou faz com alguém, ou presencial, tanto faz, a pessoa te passa, e você não treina, também não adianta nada. Aí não tem dom que salve isso, entendeu? Por isso que é mais uma pessoa esforçada que aprende do que qualquer outra coisa. Aí eu fiz guitarra solo e essa e várias outras músicas, tirando de ouvido, e músicas difíceis, e não sei o que. E eu fui até piorando, pegando músicas mais difíceis. Onde é o ponto? Onde é o erro nisso? É a mesma coisa, só que em vez de revistinha, que lá também tinha umas coisas que eu comecei a ver pela internet, era a internet. Você pega aqui, essa aula, digamos que tem várias aulas onde você aprende alguma técnica para depois pegar alguma outra técnica na frente que vai estar ligada a essa técnica e outra que vai estar ligada a essas duas técnicas e outra que sem essas primeiras você não vai conseguir fazer. Se você, não tem como pular etapa. É como se fosse uma escadaria e você tem que pular degrau. Não tem como. Você não consegue ir do 1 para o 100, porque tem muita coisa. Então, você está no 1, você tem que saber se é o 2, 3, 4, aí você chega no 100. Agora, esse é o problema. Na internet você coloca qualquer coisa, uma música que eu gosto, aí você vai ver, ela é difícil pra caramba. Aí o cara gosta dessa música aqui, ó. Se você nunca treinou dedilhado antes, como que você já quer começar nisso? Só que o iniciante, além dele estar afobado e ansioso, o que é normal até aí, ele não sabe o que é difícil ou não. Então também é normal. Aí ele tenta, aí ele acha que é mais fácil. Aí ele vê que, não consegui chegar nem perto de tocar isso. Por quê? Você vai ter que aprender antes dedilhados, qual o dedo certo, a ordem certa, alguns acordes, fazer isso aqui para soltar os dedos, e aí vai ficar mais fácil de fazer os acordes e solos. Aí você vai chegando. Que nem eu falei, na minha aula, para eu chegar a tocar isso aqui, eu tive que fazer um monte de treino antes. Eu treinava bastante o que ele passava. É aí que tá. Você sozinho não tem como você adivinhar um assunto que você não conhece ainda. Você tem que dominar o assunto para saber o que você está fazendo. Aí sim você vai entender, opa, aqui estava certo, aqui estava errado, eu vou por aqui, vou por aqui. E esse é o erro da maioria, as pessoas tentam sozinho. Eu não falo só por causa do meu curso. Tanto faz você vai comprar o meu, se você não vai comprar, você vai comprar de outro, você vai fazer presencial. A questão é, você tem que ter essa base, porque principalmente nesse início é muita coisa, você não vai conseguir fazer, você vai ficar perdido, certeza. Entendeu? Não tem, mano, como você adivinhar, como que é a técnica, como que faz a pretada, como que você do nada... Como que você do nada vai saber fazer isso? É com o dedo? É com qual dedo? É com todos? Tá certo? Tá errado? Qual que é o exercício para melhorar? Entendeu? Você vai sempre se ver nos mesmos problemas porque faltou aquela base técnica. E sem essa base no início, imagina, com base, acabou a bateria do celular aqui, continuando. Aí você vai se ver nesses mesmos problemas. Por isso que eu falo, aprenda a técnica que no início vai ser muita informação, depois vai diminuindo essas informações, porque você já vai saber um monte de coisa, e você vai pegando uma coisa aqui, uma coisa ali, uma teoria aqui, uma técnica aqui, e você vai só subindo. Entendeu? Bom, link do meu curso na descrição, se quiser aprender tudo isso bem mais simples, dá uma olhada lá. Comenta qual que é a sua dúvida, onde você está parado aqui, que com certeza eu vou responder para tentar te ajudar, beleza? E se inscreve no canal, porque aqui já tem coisa pra caramba. Dá uma maratonada, você vai ver aula sobre tudo que você precisa para iniciante. Aqui o foco é o iniciante. Beleza? Valeu, abraço, até mais.